Espero que esteja tudo bem com vocês. Sabemos que não está sendo fácil. Queria que fosse presencialmente, mas da literatura rapidinho. Não é algo difícil, é só para vocês saberem mesmo que a gente vai estudar, o que é literatura em si. Eu ia gravar essa aula, eu ia fazer essa aula online, só que eu pensei em gravar mesmo, porque vai que tem a gente que não vai poder participar, então eu achei importante vocês saberem, porque tem meio que o cronograma nosso aí. Bom, começamos com o que é literatura. O que passa na cabeça de vocês do que é literatura? Para Aristóteles, o pensador grego, nosso queridinho, a literatura seria uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Corretíssimo. É, a literatura, ela é uma das manifestações artísticas do ser humano. Igual a pintura, esse é um exemplo top. A pintura, a escultura, você tá lá, o pintor, o escultor, ele vai representar aquilo que está passando no contexto, na forma de desenho, na forma de uma representação de escultura. A literatura não. A literatura, ela representa a realidade nas palavras. Ele escreve o que está acontecendo. Ele não é igual o pintor que pinta o que está acontecendo. Ele vai escrever o que está acontecendo. E é muito da hora. Como eu falei, é uma forma de representação que recria a realidade produzida de maneira artística. Ele possui um valor muito estético, sabe? Aquela beleza, ele não é algum tipo jogado assim, ele é muito perfeitinho, vocês vão perceber ao decorrer das aulas. É, vai ser usado o sentido conotativo, onde você vai ler e você vai pensar várias coisas, você vai ter vários tipos de intuições diferentes, porque o autor faz você pensar assim. Porque ele oferece expressividade, subjetividade, sentimentos ao texto. A literatura e a história, elas são um casalzinho perfeito, gente, são ligadas uma na outra. A gente fala dessas duas porque a literatura é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período histórico em que ele vive. Então, o ser humano, ele vai estar pensando no que ele está acontecendo no cotidiano dele. Tá acontecendo uma guerra, tá acontecendo uma guerra de religião. Então, ele vai retratar esse pensamento e, ao decorrer disso, a literatura vai retratar isso nas escritas, que a literatura acompanha o momento histórico. Então, o momento histórico está indo lá para frente, a literatura está indo lá junto. Aí, nisso, surgirão as escolas literárias, diferentes representações do pensamento humano em determinados contextos históricos. Então, a gente vai aprender. Eu fiz aqui uma linha do tempo das escolas literárias que a gente irá aprender no decorrer das aulas. A gente vai fazer eu vou fazer uma aula de cada uma delas, vai ser bem legalzinha. A gente vai começar com o trovadorismo, Idade Média, religião lá em cima, Deus só, tipo, centro de tudo, já imagino. Aí vem para o humanismo, o quientismo não chega a ser uma escola literária, mas ele tá aí como porque ele foi a primeira, teoricamente, literatura brasileira, porque na verdade foi escrito por pessoas de Portugal, então não é muito brasileira. 1500, comprimento do Brasil, então imaginem aquela carta que está sendo escrita. Quando a gente vai falar de quinhentismo, a gente vai comentar. Classicismo, o trovadorismo, o humanismo e classicismo, eles são de Portugal, eles são, os três são totalmente europeu, o Brasil não tem, não copiou, vamos falar assim, o Brasil não tem representação deles, e a gente começa a ter representações da escola literária a partir do barroco, que daí tem em Portugal e barroco, e em Brasil. O arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, pré-modernismo. O que é isso? O pré-modernismo ele é uma transição do simbolismo e do modernismo. Então, a gente vai ter essa literatura dessa pouquinho aí. Aí, a literatura contemporânea. Temos os gêneros literários, que são três, que a gente vai falar. O épico,
ou narrativo, ah, o nome próprio já fala, ele é um texto longo e narrativo, tem a presença de um narrador, primeira, segunda ou terceira pessoa, não importa, sendo narrado, ele vai ser um gênero épico. Os personagens atuam em determinado espaço e tempo. Então, você sempre vai ver a personagem em um certo tempo, em um certo lugar, em um certo coisinho. Você vai saber onde eles estão. A gente pode citar fábula, romance, é um texto longo, gente. Não pensem que romance é algo tipo casalzinho, amorzinho. Não é verdade, gente. Romance nos filmes, isso é sim amorzinho bonitinho. Mas na literatura é um texto longo. A gente vai aprender mais isso no romantismo, porque eu vou explicar isso, porque é bem confuso, é bem confuso. Temos o conto. Temos o gênero lírico, paixãozinha minha. A gente tem subjetividade e emoções. O sentimento vai estar à flor da pele aí. O eu lírico presentássimo. Vai ter musicalidade, então a gente vai ler coisas que o autor vai estar falando sobre a dor que ele sente e tudo mais. É muito legal, eu acho bem legal mesmo. A gente pode citar soneto, poesia, ode e várias outras. Temos o gênero neurodramático, ele envolve a literatura teatral. Isso daí já é uma literatura onde ela é para ser representado, para ser encenado. Então, eles escrevem para isso, para alguém encenar isso, para alguém fazer isso. Tem a presença de diálogos e monólogos, então você sempre vai ver falas, essas coisas. A gente pode falar, retratar a comédia, a tragédia e os autos. Autos, eles são escritas religiosas. A gente pode citar o Auto da Compadecida, um filme brasileiro muito bom. Eu acho ele super fera. Ele é um auto que foi escrito assim para ser atuado. Tem vários outros e tudo mais. Bom, eu queria mesmo falar disso para vocês, apresentar essas coisas para vocês, então eu espero que vocês entendam. A gente vai ter aula ao vivo depois à noite, depois eu mando lá para vocês o link e a gente vai comentar um pouco e essas coisas. Então eu espero que vocês tenham um bom dia e que dê tudo certo. Tchau, tchau.